Vou fazer o nosso o que a gente tem que fazer, pedir para os palestrantes abrirem as câmeras. Queria agradecer a Emília Buarque, presidente do LID Ceará, que nos ajudou a organizar o evento. A ideia, na verdade, foi da Emília, ela que trouxe a ideia para a gente, né, falar de impacto, né? Aí vem o tema do nosso evento hoje, impacto e aí transformação social, mudança do fluxo de capital. A Emília trouxe 3 nomes que são incríveis, eu conversei com elas no feriado, foi na segunda, né? Estamos na quarta ainda, por mais que pareça que hoje é segunda, né? Mas hoje é quarta. Acho que tem muito conteúdo, mas uma parte protocolar. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, mantenedor, a Bolsa de Investimentos, que está com a gente no segundo ano já, apoiando ele de futuro. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Mana Consórcio, a RP Trader, Celivita e a Next Realty. E queria agradecer a nossa agência de PR, Pineapple Hub, que mesmo com toda essa confusão, estão apoiando a gente e o nosso trabalho, que é manter esse grupo de empreendedores ativo. A gente está gravando, então depois isso vai virar material para todo mundo, tá? Vamos lá. Eu vou ler o currículo das nossas palestrantes, já deixando todo o agradecimento para elas. Aqui. Marina Pfeffer é cofundadora da Generation Pledge, uma rede internacional voltada para herdeiros que se comprometem a usar todos os recursos que têm disponíveis para promover impacto social e ambiental, e assim para participar da criação do futuro que nos orgulharíamos em herdar. Tainá Reis é autodidata em diversas linguagens de programação, fundadora e CEO do Banco Moeda Seeds, uma fintech de fomento que utiliza a tecnologia de blockchain para a transformação econômica e social. Reconhecida pela Forbes entre os 12 empreendedores mais inspiradores em 2018 e lideranças em blockchain no Brasil em 2019, tem como propósito de vida humanizar finanças e distribuir impacto. E a nossa última palestrante, a Tiziana Rolim Queiroz, é formada em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e tem MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC. É diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia, empresa reconhecida pelo forte trabalho nas áreas de responsabilidade social e ambiental. Primeira empresa de engenharia no Brasil a receber a certificação internacional LEED e o selo nacional Procel Edifica, entre outros. Recebeu recebeu 2 vezes consecutivas o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social pela CBIC. Fundadora do negócio de impacto social Somos Um, que tem o propósito de proporcionar o empoderamento das pessoas através do empreendedorismo. Tiziana atua como conselheira da EDISCA, do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, da Escolinha Sol e do Negócio de Impacto Acreditar Microcrédito, sendo ainda diretora do Núcleo de Solidariedade no Ceará. Bom, acho que o currículo das 3 é incrível. Queria começar com a Marina, pedir para ela contar um pouco quem ela é, conceitual que é impacto, né? Porque, infelizmente, estavam desvirtuando um pouco o que é impacto, né? Tudo era impacto, né? A gente conversou na segunda, né? Eu queria, acho que ela tem alguns pontos para agregar na conversa, até para o nosso debate depois no final, tá? Explicando um pouco como vai funcionar, cada uma delas vai se apresentar em 15 minutos, aí depois a gente tem mais 2 perguntas de 5 minutos, para elas contextualizarem o que está acontecendo com o impacto agora no Covid, e a gente tem no final perguntas e respostas tradicionais nossas, tá bom? Marina, por favor. Obrigada, Emília, pelo convite. E Rafael também por abrir. É muito bom, né, nesses tempos a gente se conectar, arejar ideias juntos, então estou feliz de estar aqui com vocês. Um pouquinho sobre mim. Desde muito cedo, assim, quando eu lembro de quem eu sou, eu sempre me preocupei bastante com alguns temas mais sensíveis. E eu lembro da experiência de, por muitas vezes, me sentir incomodada, porque eu via vários problemas de ordem social, como criança eram muito mais sociais do que ambientais, acho que aqui no Brasil isso é escancarado para nós, né? É diferente do que a gente pensa a pobreza no continente europeu, por exemplo. Mas tinha um incômodo muito grande da minha parte, já aí mais como adolescente, de que eu sentia que eu não conseguia tocar na raiz dos problemas.
Então, eu via diversos problemas, mas eu sentia que o fator de origem era muito difícil de conseguir alcançar, porque são sistemas muito complexos. E eu ficava frustrada de não conseguir operar nesses sistemas. Então, muito da minha vida e muito da minha carreira foi orientada por essa reflexão de como que eu consigo alcançar mais resultados, como que eu consigo mais impacto com as minhas ações e me abrir também para, às vezes, pensar que as soluções que eu posso imaginar que funcionam, às vezes não são as que mais funcionam. Então, desde muito cedo, eu adotei uma postura de partir do princípio que eu não sei o que eu não sei. E ter muita coragem de olhar para as perguntas difíceis e tentar fazer esforços de pensar o que deveria acontecer para a gente conseguir ter mais resultados. Então, um pouquinho sobre a minha personalidade, acho que valia a pena trazer isso. E há 2 anos atrás, eu criei hoje o que hoje eu faço, que é o Generation Pledge, que é uma rede internacional voltada para herdeiros. Eu já vinha trabalhando nesse espaço de ultra high net wealth, né? Então, as famílias com grande patrimônio, mas a gente identificou que tinha um gap no mercado que era muito específico, que era como que a gente trabalha com os herdeiros. A gente sabe que a maior transferência de riqueza vai acontecer na próxima década. Tem mais ou menos 500 mil pessoas que vão receber esse recurso. E a gente entende que a gente precisa estar preparado para conseguir herdar o futuro que a gente quer. E não só perpetuar patrimônio, crescer patrimônio, mas a gente precisa fazer parte da construção do futuro. Então, o Generation Pledge é uma rede onde, para entrar, você faz 2 compromissos. O primeiro é entender quais são os seus recursos disponíveis. Então, como que os seus investimentos estão estruturados, se você tiver a chance de usar a influência do seu papel como acionista, como você faz isso, qual a sua disponibilidade de filantropia, entender qual que é o sistema da família em que você vive hoje e como você consegue influenciar para impacto positivo. Esse é o primeiro compromisso. E o segundo compromisso é, no momento do recebimento da herança, você se compromete a doar pelo menos 10% do patrimônio total nos primeiros 5 anos do recebimento da herança. Então, a gente faz esses 2 compromissos justamente para ajudar as pessoas a botarem skin in the game, né? Entrar para jogo, e não é uma comunidade de aprendizado apenas, é uma comunidade de ação. E hoje, como a gente está em 12 países, já tem 42 pessoas que estão envolvidas, e a nossa missão é realmente ajudar as pessoas a assumirem esses compromissos e fazer com o máximo de impacto e eficácia que puderem. O que é impacto? Impacto é uma palavrinha que já virou muito banal, né? Assim como sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui 2 descrições e eu vou pedir licença bastante que a apresentação está em inglês, mas espero que isso não seja, que não atrapalhe, a gente vai conversando em português mesmo. Impacto, se a gente for olhar para a tradução, para a definição mais ampla, é o efeito intenso, forte que a gente tem numa pessoa ou numa situação. E se a gente for olhar com uma definição um pouco mais voltada para as finanças sociais, é como a gente consegue entender o efeito que a gente tem nas pessoas, em comunidades, nos planetas, como um resultado tanto da nossa ação como da nossa inação. Então, se a gente estiver falando que impacto tem a ver com efeito, com uma resultante, é impossível a gente desvincular essa ciência sobre os estudos sobre o futuro. E existem muitas metodologias hoje para a gente falar sobre o que a gente está criando. Eu não vou entrar aqui em cada um dos cenários, mas o que importa a gente pensar é que existem variáveis que aumentam a probabilidade da gente criar certos cenários. Então, a grande questão é como que a gente olha para alguns temas como a crise climática, pobreza, a questão de escassez de água, hoje as pandemias, né, as doenças, que é um tema que antes era mais difícil de compreender e hoje está tão próximo, densidade demográfica,
das cidades, desigualdade, as questões de risco geopolítico, como que a gente olha para esses grandes temas que atravessam a maneira como a gente vive em sociedade e consegue se posicionar frente a eles de uma forma intencional para que nos leve à construção do futuro que a gente deseja viver, de uma forma mais proativa e menos reativa. E aí esse quadrinho, eu acho que ele é muito simples, e ele provoca a gente a pensar como que a gente faz e marca a diferença entre o que faz a gente se sentir bem. Então, impacto não é você visitar um projeto na Etiópia, segurar a criança, tirar uma foto. Também não é o look good de você estar num evento de gala com o ministro, com o presidente e estar lá. É muito mais a ver com como que a gente consegue fazer impacto de uma forma robusta e eficaz. E aí tem essas 4 maneiras de olhar como indicadores de impacto que levam a gente a maximizar os nossos resultados. Uma é a escala. Então, frente a certos temas, como que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas afetadas? Então, quando a gente está escolhendo uma área temática, por exemplo, para trabalhar, qual que é a dimensão do nosso potencial de resultado? Um segundo tema muito importante, um segundo critério, na verdade, é negligência. Quanto dinheiro já está investido naquele tema? Quanto menos dinheiro, mais longe o seu dinheiro pode ir. O terceiro critério é solvabilidade. Então, quanta resolução você consegue trazer? Tem algumas áreas que são muito mais difíceis de ganhar tração, de trazer resultado. Outras áreas, a gente sabe até por literatura que tem mais chance de você fazer isso. E a urgência também. Hoje, mudanças climáticas têm uma urgência enorme. E a gente consegue comparar a demanda e a urgência em relação a diferentes áreas. E esses 4 indicadores aqui, a gente consegue trazer para todo um espectro. Então, isso ajuda a gente a pensar impacto de uma forma mais teórica. E aí a gente entra para uma outra parte, que é como que a gente traz a aplicação desses conceitos. Então, aqui eu trouxe para vocês um espectro de impacto. Então, se a gente for olhar da esquerda para a direita, os investimentos tradicionais focando exclusivamente em retorno financeiro, e aí a gente vai galgando até a gente chegar na filantropia. Então, Responsible Impact Investing, a gente está olhando para como que a gente exclui alguns riscos de ESG, alguns riscos de governança sociais e ambientais do nosso portfólio de investimento. Então, algumas áreas como tabaco sairiam, algumas áreas como pornografia. Depois entra a área de investimento sustentável, onde você consegue, de uma forma um pouco mais intencional, considerar alguns fatores, como, por exemplo, a pegada de carbono, o uso de recurso. Dando um passo a mais, investimentos temáticos. Então, imagina um conselho de um family office tomando a decisão de que, para eles, é muito importante trabalhar com densidade populacional urbana. Então, eles vão trabalhar nessas áreas temáticas. O próximo, que é investimento com o foco em impacto primeiro, leva em consideração um apetite bem maior a risco. Então, você consegue se permitir investir em alguns setores que não estão consolidados ainda. Então, você entra como um capital de risco para alavancar investimento comercial. E você sabe que você topa perder retorno financeiro porque o interesse de impacto primeiro está explícito. E depois vem a filantropia, que a única intenção da filantropia é conseguir fazer impacto, não tem intenção de retorno financeiro. E aqui ela é muito bem alocada, tanto para situações onde você não tem a chance de ter retorno comercial, como também algumas situações como pesquisa, advocacy, desenvolvimento de políticas públicas. Então, aqui é o espectro de impacto.
só para a gente trazer um pouco mais de complexidade e não achar que impacto é a creche que você cria perto da fábrica onde você opera. E para fechar, se eu fui bem sucedida com essa fala, eu consegui passar para vocês a mensagem de que é difícil fazer impacto direito, então uma solidariedade com todos nós que estamos tentando, e também deixar uma provocação final, que é como que a gente consegue navegar um dilema que é, quando a gente olha para impacto dessa forma, a gente vê que é muito difícil fazer impacto direito, e os temas são muito complexos, então, frequentemente, a gente tem uma sensação de impotência. Como que a gente não cai, por conta dessa impotência, num efeito que é de fazer ações que são mais simples, que aumentam a nossa sensação de bem-estar, fazem a gente se sentir melhor, mas não estão gerando o resultado que talvez a gente pudesse gerar de outra forma. Então, queria deixar vocês aqui com essa pergunta, essa provocação, que também é a provocação que me guia cotidianamente. Obrigado, Marina. Obrigada. Emília, vamos lá? Vamos lá. Agora nós vamos ouvir um pouco da Tainá. Tainá tá com o vídeo ligado? Tá. Sim. A Tainá, eu fui apresentada pela Tiziana, a Tainá, e ela me disse assim, a Tainá é quase um avatar, de tão extraordinária que é. Então, Tainá, eu queria te pedir para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, que é incrível, e falar também para a gente sobre o papel da tecnologia na transformação, realmente, nas transformações da sociedade, né? Perfeito. Primeiro, agradecer a Tice, né, você, Emília, Rafael, né, por essa oportunidade da gente estar, né, nesse momento desafiador para todos nós, né, aqui à distância, né, levando essa mensagem do impacto. Então, parabéns, primeiro, né, por colocar, né, tudo isso é muito maravilhoso. Então, assim, o impacto na minha vida desde cedo, né, minha grande inspiração são os meus pais, né, o meu pai, ele ajudou em vários programas nacionais do governo, né, um deles, o mais conhecido, é o PRONAF, né, que é para crédito para a área, né, principalmente, né, da agricultura familiar e das cooperativas. Então, eu cresci com os produtos das cooperativas, né, indo, né, nos quilombolas, né, em reservas indígenas. Então, esse amor e esse carinho por fazer do trabalho e do esforço e de toda a minha capacidade, né, deixar esses instrumentos a serviço, né, da humanidade, o que eu encontrei na tecnologia foi uma maneira de exponenciar, né, toda a missão e o trabalho que meu pai, né, fez durante toda a vida. Então, eu sinto como um legado, né, que ele deixou para mim, né, e essa responsabilidade, né, com muito carinho eu assumo, né, e comecei, né, cedo implementando a tecnologia em alguns dos projetos sociais. Né, aos 16 anos eu fui responsável pela Rede Brasil Rural, né, que foi a primeira plataforma, né, rede social para ligar o agricultor familiar com os projetos do governo, né, mas eu vi ao longo dessa jornada muitos, né, os vários desafios, né, principalmente que as cooperativas na área rural enfrentavam e as mulheres, né, as presidentas, as donas de empreendimentos, as mulheres autônomas, né, o quanto que era difícil. Eu falava, pai, cadê aquele requeijão, né, por que aconteceu que não está chegando mais aqui em casa? Aí falava, não, a cooperativa faliu, porque não tinha capital de giro, a dona Divina está passando um aperto, porque não tem mais o outro programa do governo que ajudava, né, a sustentar, né, várias famílias. Aí eu fui percebendo, não, precisamos de capital de giro, o que mais que a gente precisa? Ajuda na governança, o que mais que a gente precisa? Ajuda a acessar o mercado. Então, a gente foi compondo, né, e eu encontrei no blockchain, uma tecnologia inovadora, né, para dar também a confiança, né, a confiança que as pessoas precisavam para estar fora do Brasil ou em qualquer lugar do mundo e poder investir, né, na dona Divina, na dona Aldenice, né, encontrar as informações necessárias para efetuar, né, qualquer tipo de investimento de forma prática, né, usando uma plataforma. Né, e eu vi também, né, comecei a estudar o Bitcoin, né, só que 5 anos atrás eu tive as primeiras moedinhas, eu falei, não, tem alguma coisa aqui também que pode servir.
Então, foi em 2017 que eu criei a primeira criptomoeda, né, brasileira, né, voltada para o cooperativismo, voltada para o impacto, né, com o intuito da gente, né, conseguir dar para o investidor, né, essas métricas de impacto dentro, né, da transação. Né, então, poder medir que aquele R$1, aquele dólar, aquele euro foi para a pessoa certa, né, e ajudou, né, tantos empregos e várias famílias, né, e geração de emprego e renda, né, que são os nossos pilares hoje. Né, eu construí, né, a moeda, né, a maioria, o capital é investimento externo, a maioria são chineses, hoje os investidores da moeda, você vê do outro lado do mundo, né, entre 20 e 28 anos, a maioria dos nossos investidores, mais de 10 mil investidores, né, hoje, né, ligados nesse propósito, né, em colaborar. Né, então, a gente, nesses 3 anos, montou o grupo de empresas Moeda. Hoje são 8 empresas, né, dá uma complexidade enorme, porque empreender no nosso país também não é fácil, né, fazer impacto não é fácil, precisava, né, de vários CNPJs mesmo para construir tudo isso, mas os principais focos são a fintech, né, onde a gente dispõe de todos os serviços bancários, TED, DOC, quem está dentro dos nossos programas, né, a gente abre tudo, não tem taxa, né, porque a gente precisava de um instrumento também para, né, poder, né, gerir, né, os nossos recursos, né, da minha família e também, né, de todos os investidores hoje juntos, para a gente entender que, né, o banco não ia tirar uma parte, né, então a gente vamos criar um banco. Então, a gente viu a questão, a segunda é a aceleradora, né, que a gente tem. Faltava muito dessa parte de aceleração na área rural, né, eu encontrava muito do modelo de aceleradora nas capitais, né, e para ajudar as startups e tudo, mas pouco a gente via na área rural, que precisa de todo um carinho, todo um cuidado, né, de escuta, são modelos de governança diferentes, né, para adaptar para um modelo rural. Então a gente montou uma aceleradora, e a terceira é um marketplace, né, que a gente viu que precisava não só dar o capital, mas também, né, o conhecimento, a educação e o acesso ao mercado, e hoje até a exportação de alguns produtos também, né, para fechar esse ciclo virtuoso, né, para a gente conseguir, né, capacitar e transformar, né, e realmente trazer essa transformação num período, né, bem longo, né, o que a gente espera. E hoje, com a situação, né, toda que a gente está vivendo, a gente entende, né, o quanto foi necessário, né, construir toda essa infraestrutura para agora dar viabilidade a muitos projetos maravilhosos, né, que estão rodando agora, como o Vida, né, a gente viu que muitos dos agricultores que a gente já ajudava, né, e contribuía com microcrédito, financiamento, eles tiveram uma virada de chave ali, que não, né, várias feiras de orgânicos foram fechadas aqui, né, em Brasília, né, no Ceará, em vários estados, o que eles estavam acostumados a fazer, né, já não tem mais, mudar para um modelo delivery, né, do dia para a noite, e a gente também poder contribuir, né, para não perder carga, né, para terem doações tanto de alimentos, né. Hoje eu fiquei um pouco até assustada com os relatórios que saíram das Nações Unidas do Fundo, né, e do Programa de Alimentação Mundial. Mais de 265 milhões de pessoas vão passar fome nos próximos meses no mundo, né. Então, hoje a gente tem uma preocupação, né, com o produtor, com o agricultor, que vai além, né, não só para chegar um alimento de qualidade, né, na mesa das pessoas, mas para que eles tenham uma segurança também para continuar produzindo, né, para a gente investir no produtor local, né, para trazer essa consciência, né, para o consumo também. Então, é um pouco disso, né, disso tudo, do que a gente faz, mas a gente tem muito orgulho, né, de todos os projetos que a gente faz com muito carinho, né. O primeiro deles, que é o de maior sucesso, foi a cerveja de Baru, né, com a cooperativa da Dona Divina. Eu tenho aqui a cervejinha, né, então, assim, tem todo o descritivo, o blockchain, quem investiu, né, saboreou também depois o sabor da cooperação, né. Tem um projeto maravilhoso no Ceará com a Celina, né, da Catarina Mina, então são as bolsas, a Celina, né, com todo o cuidado. Querida nossa, muito querida, uma grande empreendedora e inspiração para todos nós. Com certeza, então todas as artesãs, né, todo um carinho e cuidado, né, com o design e o acabamento para justamente agregar, né, valor aos produtos para que a gente possa,
né, dar opções para as pessoas, né, consumirem, né, de forma mais consciente. Então, vocês estão vendo a minha tela? Estou compartilhando. Então, essa é a nossa plataforma, né, e a nossa missão de humanizar finanças, né, e distribuir impacto, né, essa construção de ativos, né, mais humanizados, né, dentro da plataforma, para as pessoas terem opções, né, de investimentos, né, e o acompanhamento desses investimentos. Então, dos vários projetos que a gente tem, esse, por exemplo, que eu mostrei, né, da Dona Divina, né, da cerveja. Então, a gente faz todo um acompanhamento, ajuda a criar o plano de negócios, né, entender que, o que a senhora quer, Dona Divina? Eu gosto de cerveja. Aí a gente vai, ele fala, será que dá para fazer a cerveja do Baru? Aí a gente fez, né, faz todo o projeto e esse acompanhamento, né, tudo com as métricas, né, da Organização das Nações Unidas, né, toda a parte de SDGs, né, e aqui você tem no blockchain, né, tudo como foi feito, né, o projeto, desde da forma como a gente recebeu, como foi trabalhado, como nossos técnicos, né, analisaram o projeto e construíram. Hoje são mais de 80 pessoas, né, na Moeda que ajudam, né, nos projetos. A gente tem um portfólio de mais de 200 projetos no Brasil inteiro, né, e tem a parte técnica também. Então, essa construção, né, de uma Wikipedia de projetos sociais aqui, a gente disponibiliza publicamente o que a gente faz também para a gente construir junto, né, para criar esses exemplos e criar essas referências locais, que são muito importantes também, né, quando a Dona Divina tem sucesso, né, todo mundo olha para a Dona Divina e fala, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo, né, como é que ela fez? Então, está disponível. Então, a gente trabalha com um sistema também de todo o detalhamento, né, como a gente controla, né, todos esses projetos para que eles sejam um sucesso, né, então, tudo que a gente criou hoje de tecnologia, né, que a nossa equipe, né, e parceiros e investidores têm acesso a essas ferramentas para estar acompanhando, né, os projetos, e em alguns projetos a gente vai até no nível, né, do fluxo de caixa, né, para entender, né, desenhar um cenário, né, realista. Esse cenário super pessimista serviu quando a gente desenhou para esse ano, né, então, assim, para um projeto poder sobreviver a uma crise e ultrapassar, né, e se fortalecer, né, então a gente faz a parte de financiamento também, que é do nanocrédito, né, que vai de R$20 até os projetos de microcrédito de R$500 a R$3.000, e os projetos socioprodutivos, que é a média de R$350 mil, né, de investimento. E daqui a gente tem, né, como mostrei, o Artesanias, né, e todo o marketplace, que é interligado, né, com a plataforma, né, de pagamentos. Então, tudo que é vendido aqui, né, as artesãs e os produtores recebem imediatamente, né, na conta deles, né, e podem usufruir, gastar, né, da forma como eles quiserem, pelo cartão da Moeda, parceria com a Mastercard, e na parceria com a Cielo também, usar em qualquer estabelecimento que aceita o Cielo. Né, então, são formas, né, da gente contribuir, né, e as pessoas poderem, né, entender, né, quando uma compra é realizada, para onde vai, né, para cada pessoa, né, do ecossistema. Foi um pouquinho dessa cerveja, foi para a organização, né, da Cooperval, para a cooperativa, outro vai para um fundo rotativo. Então, a gente faz, né, toda essa tecnologia de split de pagamentos para o consumidor final entender, né, que com uma compra, o impacto que ele está gerando. Então, essa é um pouquinho, né, das nossas tecnologias que agora, né, a serviço da humanidade, né, a gente vai construindo de forma colaborativa, né, implementando em vários estados agora o projeto Vida, está, né, sendo um sucesso, e a gente, né, vai sendo farol e sendo instrumento, né, de mudança. Independente da Tia ser uma grande amiga minha, eu queria aproveitar aqui esse tempinho, que no início eu não falei, para dizer, assim, do orgulho que eu tenho de presidir o LEAD Ceará e fazer a conexão aqui com o LEAD Futuro, porque, como a Tiziana, eu tenho também outros empresários e empresas muito relevantes aqui no estado do Ceará. Para quem não sabe, o estado do Ceará tem a empresa que é líder, é a 8ª no mundo em massas e biscoitos. Eu tenho a empresa que é a primeira no Brasil em café e cappuccino.
a primeira empresa em comércio, em produção e venda de água mineral no Brasil. Então, tem muita coisa aqui no Ceará que é incrível, não é? Porque existe aquele estigma de estado pobre, mas nós temos um potencial imenso, e a Tiziana representa muito disso. Então, eu chego na Tiziana para dizer que a Tiziana também vem de uma empresa líder do segmento da construção civil, e ela é, assim, uma desafiadora do status quo, e ela tem feito um trabalho incrível, porque a empresa Serrolim, que ela está à frente, junto com o pai dela, e ela vai contar um pouquinho dessa história, mas é uma empresa nativa no social, não é? A história dela já vem de cedo, e ela vai contar um pouquinho disso para a gente. Mas hoje ela conseguiu dar um looping na empresa e no negócio, que hoje o braço do impacto social não é mais um apêndice, faz parte, assim, integrada do próprio core business da empresa. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar a Tice, e Tice, além de você contar mais detalhadamente essa sua história, eu queria também que você falasse como aliar o propósito na prática do mundo dos negócios, que eu acho que aí essa é a lição que você pode ensinar muito bem para todos nós. Obrigada, Emília. A Emília é suspeita, tá, gente? É uma amiga querida, também uma líder aqui no Ceará. Eu quero dizer que eu quero agradecer aqui ao Rafael pela oportunidade, e às minhas amigas Marina e Tainá de estarem aqui comigo, conosco, aqui juntos. Estou muito feliz de dividir esse momento com vocês. Só não estou mais porque não é pessoalmente, e eu tenho muita dificuldade, porque quem me conhece sabe que eu gosto de olhar no olho, de abraçar, e aí eu fico olhando aqui para a tela, olhando para mim mesmo. É um desafio para mim isso, tá, gente? Então, vamos lá. Eu sou Tiziana, eu sou filha do Pio e da Estela, eu sou esposa do Edson, e sou mãe da Beatriz, do Marco e da Júlia. Tem 3 crianças. Eu sou uma sonhadora, um pouco utópica, mas realizadora também. Eu acho que sem utopia a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue sair da nossa zona de conforto, então a utopia move a gente, sim. A utopia faz a gente estar sempre caminhando, né? E realizando também, e sou uma buscadora de mim mesma. E nesse buscar de mim mesma, eu fui me conectar com o meu propósito, para que eu nasci, para que eu acordo todo dia de manhã, o que eu vim fazer nesse mundo, né? E aí, eu trabalho na Serrolim Engenharia, que é essa empresa que a Emília falou, que é uma empresa familiar, fundada pelo meu pai, há mais de 40 anos. E eu passei 18 anos como diretora comercial e marketing da empresa. Não como diretora, eu trabalhei 18 anos lá, passei por vários cargos, mas já faz alguns anos que sou diretora comercial e marketing da empresa. E aí, nesse movimento de conexão com o propósito, apesar da nossa empresa ser sempre uma empresa muito humanizada, nosso propósito é construir edificações edificando vidas, que é muito importante isso para nós, e hoje nós somos a empresa mais premiada, muito provavelmente no Nordeste, e de construção civil talvez no Brasil, quando se trata de sustentabilidade e responsabilidade social. A gente nunca ganhou o prêmio de melhor venda, melhor indicador de, enfim, de lucro, de retorno. A gente sempre ganha o prêmio de sustentabilidade, de responsabilidade social. Ganhamos prêmios internacionais e nacionais, né? Isso nos dá muito orgulho. E só que a gente é muito... O que eu posso fazer mais, né? E aí, sim, ok, conquistamos isso. E agora? O que a gente pode fazer mais? E aí, nesse meu caminho espiritual, né, e de conexão com o propósito, eu descobri os negócios de impacto social e estava muito com os mesmos questionamentos que a Marina trouxe, porque a vida inteira eu andei em projetos sociais, com os meus pais, que sempre ajudaram muito, né? E eu sempre tive muito presente. Mas, ou seja, aprendi com eles esse legado. Mas eu comecei a me questionar de o que eu podia fazer mais? Como é que as empresas podem contribuir com isso? Sabe? Como é que a gente pode gerar mais impacto? E esse capitalismo desse jeito? E essa desigualdade? Sabe? Como é que a gente vai resolver essa desigualdade? Um incômodo muito grande, né? De estar no meu conforto, mas conseguir olhar
nos bairros que eu ando, dos projetos, e ver o que eu posso fazer mais, como é que eu posso gerar mais impacto, o mesmo questionamento que a Marina trouxe. E aí, em 2017, eu li um livro chamado Um Mundo Sem Pobreza, do Muhammad Yunus, e quem não leu, por favor, é imperdível. E ele trouxe uma frase, assim, aliás, o livro inteiro é incrível, mas quando eu li essa frase, ela, assim, chegou em mim, eu caí no choro, que diz, eu me emociono de novo, sonho com um dia em que as pessoas vão ter que ir no museu para saber como era viver na pobreza. E aquela frase, ela reverberou muito em mim, fez muito sentido. E foi aí que nasceu o Somos Um, que é o nosso negócio de impacto, né? E ele nasce com o propósito de proporcionar o empoderamento das pessoas para que elas prosperem. Por quê? O Yunus mesmo fala, o assistencialismo é ótimo, é importante, a filantropia é ótima, é importante, mas só ela não vai resolver. R$1 que você doa, $1 que você doa, é $1, R$1 acabou. Mas dentro de um negócio de impacto, onde você investe para que ele gere impacto, $1 pode virar muito mais, né? Ele pode gerar muito mais impacto com isso. Então, a gente, dentro do Somos Um também, como o nome já diz, acredita que eu vou mostrar aqui, vou compartilhar com vocês só uma tela, para vocês entenderem a mandala com que a gente trabalha, né? Todos os nossos projetos, a gente tenta linkar poder público, empresas, universidades, enfim, ONGs, todo mundo, porque somos todos um. E a ideia é exatamente isso, convidar as pessoas para sair do jogo de acusação, porque é o governo que devia fazer, as empresas não estão fazendo direito e tal, e dizer, gente, o propósito é esse, se unir num propósito único e dizer o que você pode fazer, qual o seu talento, qual o seu dom. Porque o que o governo pode fazer não é a mesma coisa que a empresa pode, não é a mesma coisa que a universidade pode, né? Então, vou tirar aqui, voltar para a tela. Mas eu queria só mostrar, porque eu sou in love total com essa mandala. E aí, a partir daí, a gente pensou, como é que a gente pode unir todas essas... Eu gosto muito de ser ponte, né? Eu até tenho um apelido aqui de ponte algumas vezes. Então, acho que ser ponte é super importante na vida, né? Como é que a gente pode unir todas essas pessoas e todos esses talentos em prol de um propósito? Que é empoderar as pessoas para que elas prosperem, que elas gerem a própria riqueza. E aí, assim, nasce o Somos Um, para também investir em negócios de impacto. Então, hoje aqui em Fortaleza, a gente investe no Muda Meu Mundo, que é um negócio que conecta agricultores familiares com o varejo, através do mercado justo, pagando até 200% a mais do que ele estava ganhando antes, vendendo através da Ceasa e das outras pessoas que eles vendiam. E a gente apoia de forma financeira, né, sócio deles. E agora a gente também está apoiando a Catarina Mina, que é a mesma empresa incrível, belíssima da Celina, né, que a Tainá falou. E a Tainá também é parceira, a Moeda também é parceira do Muda Meu Mundo e da Catarina Mina. Então, somos todos um, todo mundo junto e misturado. A Catarina Mina, para quem não sabe, já exporta para 17 países, é um negócio de impacto em Fortaleza, no Ceará, que trabalha com artesanato, e foi a primeira empresa de moda do Brasil a abrir seus custos, né, que empresa de moda normalmente não faz isso, tá? E aí, dentro do Somos Um, a gente criou algumas frentes. Uma chama Impactar, onde a gente fez um hackathon. Esse hackathon não era um hackathon, nada meu é muito tradicional, muito quadrado, então tinha que ser uma coisa bem diferente. Então, eu inventei um hackathon que vai aonde está o problema. Então, o Bom Jardim é um bairro de Fortaleza que tem o menor IDH e o maior índice de violência. Como a Marina falou, não é fácil gerar impacto, né? E a gente tem ralado para conseguir. E estamos aprendendo no caminho, né? E aí, a gente fez um hackathon lá, buscando essa mandala, eu quero dizer para vocês, a gente teve parceria de todos aqueles setores, então a gente pegou uma escola pública do governo estadual, transformou ela, tirou as salas de aula e transformou em dormitórios, colchão no chão, e a gente passou 3 dias dormindo lá, eu fui com a equipe, a gente dormiu lá, e o hackathon era com 20 moradores do bairro e 20 alunos da Unifor. A Unifor é uma universidade, a maior que a gente tem aqui, a melhor do Norte e Nordeste, tem mais de 20 mil alunos, mas atende um público AB, e lá no Bom Jardim é um público DE.
Mas aí eu queria juntar essas pessoas para quebrar somos um, sabe? Quebrar essa coisa do distanciamento de que, o aluno lá da Aldeota, que é um bairro nobre aqui do Meireles, vai resolver um problema do Bom Jardim, mas ele nunca foi lá, ele nunca conversou com a pessoa que conhece o problema. Então, a gente foi para dentro, né? E por um final de semana, estavam todos juntos com os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e as mesmas obrigações, e aquilo me emocionou demais. E aí a gente fez uma pesquisa no bairro com 500 moradores, onde a gente perguntou sobre o perfil empreendedor, perfil de renda e empreendedor, e sobre as ODS. E aqui as 3 que deram mais graves, né, que eles pediram mais ajuda, foi saúde, educação e paz e justiça. Então, o hackathon só tinha 2 regras básicas, que era, as equipes não podem ser só de moradores ou só de alunos, precisavam se misturar. E o outro era, você tem que criar um negócio de impacto que possa resolver algum problema do bairro em um desses 3 ODS. E a gente passou 3 dias lá e foi incrível, e saiu um negócio de cada ODS. A Tainá estava lá, foi mentora nossa também. E aí a gente teve parceria também, a prefeitura teve secretário de Estado que foi mentor, o prefeito foi jurado junto. Aí a gente teve a ONG participando a ONG Movimento de Saúde Mental, que tem escola de gastronomia, a gente contratou eles para as mulheres que estavam lá na escola de gastronomia servirem a nossa comida, ou seja, todos os setores juntos com um só propósito, criar negócios que impactam o bairro, né? E esses negócios, a gente dá mentoria, aceleração e financia esses negócios também. Uma outra frente é o Florescer, que esse é mais no indivíduo mesmo, não é para resolver o problema do bairro, é para apoiar aquela mulher que está numa situação vulnerável, ou de violência, ou não está conseguindo trabalhar, ou está sem renda. Como é que a gente vai apoiar ela? Desde o líder de si mesmo, né, em parceria com a Flow, desde a educação financeira, que a gente tem parceria com o IBEF, desde o que é empreender, como empreender, criando o seu negócio. E aí entram as universidades, porque aí a gente pega alunos dos últimos anos do curso da universidade para mentorar essa mulher por 3 meses depois do curso, para ver se o negócio dela está rodando mesmo. Então é isso, sempre unindo as pontas, sendo ponte, com o propósito de fazerem as pessoas prosperarem e a gente tentar resolver problemas sociais, né? E aí eu vi o Yunus, que é a minha inspiração, falar de como ele criou a Graham Danone, né? A joint venture de todos os negócios de impacto, os negócios sociais dele. E aí veio aquela coisa, e a minha empresa, gente? Como é que a gente vai trabalhar isso com a empresa? Como é que a gente vai unir propósito com negócio? Como é que a gente pode usar a força dos negócios para mudar o mundo, né? E aí vem a pergunta, qual é o seu core business? E aí você cruza com qual problema social está ligado ao seu core business. É fácil essa resposta. O difícil é botar em prática, mas é possível também. E aí, eu tenho amigas aqui também, a Laura e a Aliana do Estar Urbano, que participaram do Lab Habitação da Artemisia e me trouxeram um projeto chamado Vilas Sociais, que é um Minha Casa Minha Vida minimizado e com todos os pontos positivos que a gente encontra, negativo, obviamente, na Minha Casa Minha Vida, que é a distância, que é não ter a creche do lado, que é não ter o comércio, enfim, uma série Minha Casa Minha Vida veio para resolver um problema, mas a gente começou a detectar outros que precisavam ser resolvidos, e aí as vilas sociais vêm para dizer o seguinte, a gente vai construir pequenos condomínios com comércio no bairro, com capacitação para esses moradores, com um aplicativo que a Moeda vai criar belíssimo para o pessoal se comunicar lá dentro e trocar a hora de trabalho e, enfim, milhões de coisas, porque a gente vai tratar a governança. E aí a Serrolim Engenharia entra construindo, certo? E aí a Serrolim Engenharia constrói e não vai ganhar lucro com isso. É só o custo de construção. E a Serrolim Engenharia continua ganhando dinheiro na Aldeota, no Meireles e em outros bairros, como a Danone, continua ganhando dinheiro no mundo inteiro com vários produtos que ela tem. Mas ela pegou um produto dela, que foi um iogurte super nutritivo para crianças até 2 anos de idade, e investiu lá em Bangladesh, recebeu o investimento de volta, e a partir daí o dinheiro parou de vir para a Danone e ficou um negócio de impacto em Bangladesh, gerando renda, impacto e criando novos negócios. Entende? Então, eu acredito muito nesse modelo, eu acredito que as empresas precisam fazer isso. Vocês imaginem que se cada empresa no mundo, pequena, média ou grande, gerasse um braço de impacto aonde o seu core business fosse, você doa o seu talento
recebe o custo de volta, você não vai ter prejuízo, certo? Mas você não vai lucrar com isso. Né? Imagina se todas as empresas fizessem isso, a gente ia sim, a gente vai sim conseguir mudar o mundo, e como eu gosto muito da frase do Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, então a gente começa fazendo dentro de casa para inspirar outras pessoas e gerar impacto e fazer a diferença. Eu vou falar também de como as organizações sociais podem gerar negócios para a sua sustentabilidade. A gente falou de negócio de impacto, né? A gente falou de como as empresas podem ter um braço de impacto, como a Danone tem, como a gente está fazendo e como várias empresas já fazem, mas ainda é muito pouco, né? E agora eu vou falar um pouquinho do terceiro setor. Aqui eu sou conselheira da Edisca. A Edisca é uma organização social que existe há 23 anos no Ceará, que também foi premiada nacionalmente, recebeu prêmios das mãos da Dilma, por gerar impacto com mulheres e com famílias. Hoje tem pessoas que entraram na Edisca com 7 anos de idade, desnutrido, e o pai analfabeto, que hoje está fazendo mestrado na Europa. Eles trabalham através de uma educação, não só através da arte, mas da reforço, português, matemática, inglês, informática, biblioteca, médico, dentista, enfim. É um atendimento no contraturno. A criança fica um tempo de manhã na escola, de tarde lá, ou vice-versa. E tem um apoio muito grande de capacitação e de formação do ser humano, né? E aí a gente criou o Estrelário, que é para apoiar a sustentabilidade da Edisca. Então, 100% do lucro do Estrelário vai para a Edisca, e o Estrelário, a gente convida vários artistas, a Celina é uma delas, por exemplo, e aí eles desenvolvem um produto para ser vendido na loja, no Shopping Rio Mar, aqui em Fortaleza, que eles dão para a gente uma loja, a gente não paga nada por ela, e aí todo o lucro é revertido. Então, a Moeda agora, a gente está conversando também, a Tainá já foi lá, e a gente quer fazer esses produtos dentro do Marketplace que vocês viram aí, mais um projeto para a Moeda, dentro do Marketplace a gente vai colocar os produtos do Estrelário. Então, gente, o que eu acredito é que a gente pode sim usar o livre mercado, digamos assim, com consciência para gerar impacto. E eu costumo dizer que, inclusive, foi assim, parece assim, eu dei palestra dia 10 de março e dia 11 de março, na CDL e na FIEC, Comércio e Indústria. E aí eu falei uma frase, que vocês podem se assustar um pouco, mas eles olharam para mim com os olhos regalados. Eu disse, gente, se as empresas não se preocuparem com o impacto positivo que elas estão gerando, social ou ambientalmente, por consciência, elas vão precisar fazer por sobrevivência dos negócios e das pessoas. E aí o pessoal fica com os olhos regalados para mim. Aí na semana seguinte, a gente entrou em quarentena, né? Aí eu mesmo me assustei, porque eu achava que ia demorar mais um pouco, né? Na minha cegueira, na minha limitação, não sei. Eu achei que a gente tinha uns 100 anos aí para frente, mas não. Imediatamente a gente está vendo que a gente precisa, e eu acho que essa é uma oportunidade enorme. A gente tem um desafio enorme pela frente, é óbvio, mas tem uma oportunidade também muito grande de repensar o modelo de negócio que a gente está fazendo. Será mesmo que está bem certinho, e com essa desigualdade que está aí, com isso que está acontecendo, né, no mundo, a gente precisa repensar o formato de fazer negócio. A gente pode sim, como a Artemisia fala, né, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. E a gente está vendo aí exemplos incríveis de como isso é possível. É fácil? Não é fácil. Mas, ora, a gente não está procurando só coisa fácil, a gente está procurando o que de fato impacta, o que importa, né? E aí, nesse caminho, nesse traçar, eu tenho feito convite para muitas pessoas de olhar como é que você pode gerar esse impacto dentro do seu negócio, na sua vida. Eu tenho visto muitos jovens, né, saindo de empresas que não têm propósito. Quando eu falo que a empresa não vai sobreviver, é porque a gente está vendo que elas não vão conseguir reter talentos se ela não tiver um propósito firme, claro, e que tiver mesmo fazendo, não dá para ser aquela coisa só bonitinha, entendeu? É profundo, é interno, é cultura, né? O consumidor também, ele está mais atento, a gente está vendo aí um consumo mais consciente, ele está procurando. O que eu digo para as empresas aqui é que o consumidor não vai mais comprar o que você faz, ele vai comprar como você faz, por que você faz. E se você ficar só se preocupando em vender o produto por si só,
você não vai ser mais a escolha do consumidor. Então, é por isso que eu falo que se não for por consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência da sua empresa, e agora que a gente está vendo das pessoas, né? Então, o meu recado é esse, seja a mudança que você quer ver no mundo, e quanto antes, busque como é que você vai fazer o impacto dentro da sua empresa, porque, infelizmente, talvez você não tenha mais muito tempo. Bem provocativo. Obrigado, Tiziana. Vamos começar as perguntas. Gente, quem tiver pergunta, escreve no chat, tá? E a gente vai fazendo. A gente tem três primeiras perguntas aqui, que é literalmente a gente entender o que vai ser do impacto. Acho que todos os negócios, eles são pré-Covid e pós-Covid agora, né? Porque rachou o mundo, e a gente vai tentar colar aí vai passar a onda, acho que ela é menos trágica do que apontava o cenário, mas vai deixar muita coisa ainda para ser consertada, para ser ajustada, talvez demore muitos anos, né? Marina, pensando em impacto e transformação, como que acho que você poderia trazer para a gente, como que os fundos de impacto e a sociedade civil poderiam ajudar no combate aos efeitos do Covid-19, né? Pensando em microcrédito, não sei se microcrédito gera impacto, se a gente conseguiria até medir isso, né? Porque o governo está tentando ser esse motor. Um bom liberal e empresário que eu sou, o governo ele tinha que ser o apoio, o motor tinha que ser a sociedade civil, os empresários, os fundos ditos de impacto, né? Como é que a gente poderia mexer nesse cenário, né? Sim, não, perfeito. Acho que a gente tem que realmente conseguir dividir a conversa entre emergência da crise e pós-crise, né? Tem uma história que eu posso compartilhar com vocês, que é uma história que eu estou vivendo pessoalmente. A gente começou a ver no início da crise muitas mobilizações para a saúde, e depois entrou toda a pauta econômica também. Por acaso, por sincronia ou não, a fundação da minha família tinha há 2 anos acabado de pivotar a nossa estratégia, e o nosso tema focal agora é inclusão produtiva. Então, olhar para pessoas em vulnerabilidade econômica e fazer a aproximação com o universo do trabalho. Então, eu mergulhei completamente nessa agenda agora de inclusão produtiva, produtividade, e olhar também para a população de vulnerabilidade econômica. E é muito difícil essa conversa, porque você precisa se forçar a ter um pensamento que é uma escolha de Sofia, na verdade, com quem você vai trabalhar. Se você quiser atender as pessoas que estão na maior vulnerabilidade hoje no nosso país, você não consegue trabalhar de uma forma tão estruturada, porque a gente não tem os dados necessários no nosso país. Até os programas públicos, né, o auxílio emergencial de R$600, que é uma iniciativa aparentemente muito parruda do governo, é muito difícil de operacionalizar, porque a gente tem um sistema de dados que ele é muito frágil. Então, a intenção está lá, mas fazer o recurso chegar é infinitamente mais difícil. Então, transportando essa situação de linha governamental, né, de recurso para a área de inclusão produtiva e de economia, a gente entendeu que todos os programas que a gente fosse apoiar para o microempreendedor ou nanoempreendedor, o MEI, todos esses programas eles seriam menores, porque é muito difícil você trabalhar com mais estrutura. Onde a gente está conseguindo trabalhar, e eu não posso dar um spoiler, porque a gente vai lançar nos próximos dias, quem puxou essa iniciativa foi o Edu Mufarred, que é bem ligado aqui ao LEAD também, né? Sim. E aí a gente tem um grupo de pessoas que está estruturando um fundo de apoio às pequenas e médias empresas. Então, a intenção principal desse fundo que a gente está criando é usar tecnologia, dado, agilidade e educação para conseguir dar crédito para as micro e pequenas empresas. E o objetivo maior é conseguir preservar empregos. Eu estou contando tudo isso porque esse fundo que a gente está criando, ele vai ser grande, ele vai ser estruturado, mas o perfil do empreendedor não é aquele nano empreendedor.
Então, tem aí uma dificuldade, uma tristeza mesmo de reconhecer que é essa situação. E uma outra aprendizagem desse momento todo que a gente está vivendo é como que a gente, que participa aqui dessa conversa, né, Lid, tem os empresários participando. Eu fui ver como na prática a gente consegue usar o nosso capital social e o nosso capital político. Eu fiquei muito impressionada com a capacidade de fazer acontecer dessa maneira, esse mecanismo que é a articulação. A gente precisa trazer muito mais awareness, na minha opinião, sobre quanto palitinho a gente consegue movimentar. Foram iniciativas de milhões de reais que a gente colocou junto só com o capital social. E capital social não é você ser empresário ou não é você ser um herdeiro, é você ser essa pessoa também, né? Então tem algo que é de disponibilidade individual. E isso, para mim, está completamente conectado a um desenvolvimento de uma visão mesmo de impacto. Então, como empresários, como conselheiros, como que a gente usa um desenvolvimento de um olhar para sentar nas reuniões de conselho, para sentar na mesa de tomada de decisão de investimento. Acho que cada vez mais a gente vai ver investimentos que vão mirar para o tipo de futuro que a gente quer construir. Então, agricultura sustentável, uma economia que seja mais regenerativa também. E tem um elefante branco na sala, que pandemias era um assunto que ninguém falava sobre, né? Era uma palavra que estava no espectro do surrealismo, parecia que a gente falava de pandemia e Star Wars. Ninguém sabia o que era isso e ninguém sabia do risco real que tem na nossa vida, é um risco existencial. E agora todo mundo vive isso, todo mundo sabe. E como que a gente lida com pandemia, olhando para o futuro de uma forma focando na causa do problema? E a gente sabe que isso tem a ver com a maneira como a gente cria animais. E a gente sabe que isso está completamente ligado à indústria alimentícia. Então, quanto que a gente tem coragem de olhar para esse sistema e quanto que a gente tem coragem de operar nesse sistema. A correlação é indubitável, né? Então, como que a gente consegue ter coragem de olhar para as matrizes de investimento? É esse o ponto. Obrigado, Marina. Fica uma reflexão, acho que para todo mundo, né? Quem não está ali conectado com o impacto, né? Para entender melhor, né? Uhum. Vamos para a Tainá agora. Tainá, acho que pega o gancho aqui da fala da Marina sobre dados, né? A gente não tem dados, a verdade é essa, né? Infelizmente, acho que talvez China e Estados Unidos hoje sejam os países com maior quantidade de dados estruturados, né? A Europa tem bastante, só que como é um zilhão de países num continente, também tem N países, N dados, né? Quando eu fiz Singular, eu fiz aquele curso da Singularity acho que era uma semana, né, em 2016, e lá eles já falavam do ataque hacker que aconteceu alguns anos atrás, que dados eram o novo petróleo do mundo, de Bitcoin estava começando, aparecendo para o mundo, aparecendo para o mundo, né? Então, nesse mundo pós-Covid, né? Aqui em casa já teve o Covid, estamos todos bem, todos zerados, né? A gente está brincando que a gente tem passaporte diplomático, né? Como é que a gente consegue pegar esse excesso de dados que a gente está produzindo e conseguir criar uma tese, direcionar os recursos para combater o Covid, combater os efeitos do pós-Covid, né? E a gente ter certeza que a gente está vencendo nesse cenário todo, que a gente está gerando impacto, que a gente está vencendo, que daqui a 10 anos nós vamos ser melhores e diferentes, né? Não, com certeza essa é uma grande preocupação, né? Como a Marina colocou, a gente não tem informação, e principalmente a informação qualitativa, né? A gente tem alguns programas que tem um RG, um CPF, uma certidão de nascimento, mas e aí? Como é que a gente pode ajudar mais? Né? Com um RG e um CPF a gente consegue
né, chegar ao ponto de, né, ter a conta, né, para recebimento, mas e depois, né, com o que a gente tem estruturado e visto também, né, as iniciativas de doação, né, então a gente consegue doar, né, as cestas pelo primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, no quinto mês, no oitavo mês, né, como é que a gente consegue vir com treinamento, né, e operações mais de reeducar, né, para um novo modelo, né, de trabalho, né, com essa questão do distanciamento social, porque a gente precisa, né, treinar as pessoas, capacitar as pessoas para lidar com isso, pelo menos pelos próximos 18 meses. É que a gente vê que, se tivesse uma quantidade de dados estruturada, como na China, como tem um exemplo, né, próximo na Coreia, né, meu sócio está, né, lá no outro lado, ele já está na vida normal dele, mas como é que a Coreia conseguiu isso, né? Tem toda essa parte de tecnologia, então a gente vai precisar, né, de muita tecnologia para poder sair disso e conviver, né, de forma, né, dessa nova normalidade. O que a gente lançou na semana passada foi justamente, né, uma iniciativa chamada Desviralize, para pelo menos tentar entender, né, de forma anônima, com o blockchain, com toda a questão da privacidade envolvida. As pessoas podem se inscrever a um questionário bem simples, que cria um mapa só para entender quem foi testado, quem não foi testado, porque no país a gente não tem essas informações bem claras, né, a gente sabe que como não está tendo teste, né, para todo mundo, né, na Coreia você tem teste de graça para todo mundo, né, você tem, na China você tem também, né, os drive-thrus, aqui em Brasília começou mais cedo, mas a gente sabe que não tem teste para todo mundo, se não tem teste, como é que a gente sabe da informação de quem tem e quem não tem para tratar? Então começa a fazer esse diagnóstico primeiro de quem está, né, nas próximas semanas a gente vai começar a fazer dos hospitais, né, para entender também quem tem equipamento, quem não tem, que hospital tem máscara, que enfermeiras, né, que não tem toda a proteção adequada para a gente poder doar e direcionar, fazer o impacto, né, e o recurso chegar de forma, né, com precisão, né, nas pessoas que necessitam, né, desse apoio agora, né, médio prazo e longo prazo. E o terceiro, né, os questionários socioeconômicos para justamente complementar, né, o cadastro único, o Bolsa Família e todos esses cadastros para entender, né, a pessoa está desempregada, ela não está, ela precisa de um apoio com alimento, aí a gente entra com os créditos de alimento, né, com a colaboração com as CEASAs e tudo, então, assim, já o crédito do alimento você já consegue direcionar para que a pessoa, né, compre, né, e se abasteça, né, com alimentos, créditos também da parte de higiene pessoal e tudo. Então, com a tecnologia, a gente consegue agir de forma mais precisa, né, e conseguir ligar, né, todas as pontas do quebra-cabeças, né, essa mandala maravilhosa que a Tice falou, a gente precisa do apoio, né, governamental, a gente precisa estar todo mundo alinhado, né, para unir esforços para caminhar, né, e dar esse caminho, né, porque todo mundo agora quer ajudar, né, quero ajudar, mas o como, né, a gente tem os deveres, né, e a responsabilidade de ajudar a construir esses caminhos, né, para ligar esses pontos, né, para que as pessoas possam, de maneira efetiva, ajudar no emergencial, que é o necessário agora, né, toda essa parte a gente precisa, né, matar a fome agora, né, para a gente não ter um caos social, né, mas a médio prazo a gente precisa realocar as pessoas no mercado de trabalho e a um longo prazo conviver com pandemias, né, pensar, como a Marina falou, de forma, né, estrutural nisso, porque pode vir a acontecer, né, mais animais podem ser consumidos e podem virar mais, enfim, a gente pode ter não tem só uma mutação do vírus agora, tem mais de 3 mutações, então você pegou e ter, né, passado por isso já não garante mais, porque tem outras mutações do vírus, né, então essas coisas a gente pensar de forma estrutural, né, comer, né, consumir, né, alimentos, né, onde é que está vindo, né, pensar nesse como, pensar com consciência, né, no seu consumo, no seu investimento, né, entre gerações, né, que a gente vai investir agora, que nossos filhos, nossos netos, né, e todas as gerações, a gente vai conseguir, né, trazer um mundo mais, né, humano, mais justo, né, utilizar nossos recursos, né, com uma maneira mais inteligente, né, a gente precisa agora exercitar esse poder da cooperação, né, caminhar junto,
né, para a gente transformar, né, e plantar todas essas sementinhas e enxergar, né, dar muito amor para elas crescerem, né, e fortalecerem, frutificarem. Obrigado. E a gente tem que pensar que isso é uma oportunidade que nós estamos tendo, né, Tainá? Com certeza. Eu vou direcionar agora uma pergunta para a Tice, mas lembrando muito, Rafa, do nosso amigo Edu Lira, do Gerando Falcões, né, dele. Pronto, que está fazendo algo assim transformador, incrível nesse enfrentamento da Covid-19, mas eu queria também que a Tiziana falasse um pouco das coisas fantásticas que nós estamos fazendo aqui com a cooperação de todos nesse enfrentamento. Então, eu estou ainda com falta de ar da reflexão que a Marina trouxe para a gente, e aí eu queria dar continuidade a ela, para deixar o povo assim, tudo, ninguém vai dormir essa noite. Eu digo nas minhas palestras, meu objetivo é deixar vocês tudo acordado, pensando como é que eu vou fazer para mim para gerar impacto, entendeu? Então, é assim, essa coragem de olhar, que é a coragem mesmo, coragem, humildade, honestidade comigo mesma, e fazer aquela pergunta assim, qual a minha parte nessa crise? O que em mim, nas minhas ações, está contribuindo para a crise em si, e para a gente não sair dela, ou alongar, ou piorar, né? Isso é praticar autorresponsabilidade nesse momento, para que cada um de nós possa ser essa transformação, olhar, fazer a nossa parte, né? Isso é super importante, e queria deixar essa mensagem para vocês. Efetivamente, Emília, eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né, no Ceará. O Somos Um lançou logo na primeira semana, eu disse, o governo devia lançar uma transferência de renda, sabe? Distribuição de renda, por quê? O Somos Um nasceu para ensinar a pescar, mas ele nasceu numa época que não era de pandemia. Então, a gente também se reinventa muito rápido. Nesse momento, a gente vai precisar dar o peixe. Quem vai ter que dar o peixe somos nós, é quem está assistindo essa live, é o governo, são os líderes que tomam decisões. As pessoas, a gente fala de capitalismo consciente, o capitalismo não tem consciência, quem tem consciência são os líderes. Então, nós é que precisamos tomar decisões para além do nosso próprio umbigo, né? E aí o Somos Um começou com o Banco Palmas, em parceria com o Banco Palmas, a distribuir R$200 aqui. A gente começou a selecionar pessoas através de ONGs e instituições. Essas pessoas são ou desempregadas ou autônomas, que nesse momento não estão conseguindo trabalhar. E aí a gente acredita R$200, cadastra o comércio do bairro. Essa pessoa ela não pode sacar esse dinheiro, ela só pode usar esse dinheiro para comprar no comércio cadastrado alimentos e material de higiene, e o comércio saca o recurso. Dessa forma, a gente consegue dar dignidade para essa família, poder de compra para ela vai escolher o que ela vai comer. Uma cesta básica é ótima, a gente também está distribuindo cesta básica, mas é muito diferente de você que está em casa receber uma cesta básica, você tem que comer aquilo, com você ir no supermercado e dizer, eu quero, a minha família quer comer isso. Acho que isso é uma dignidade, assim, sem tamanho. E aí, a gente faz a economia do bairro girar, porque o comércio que não estava vendendo, porque o vizinho não tá com dinheiro, ajuda os nanos, os micro, a dona Fátima que faz sanduíche na esquina, o marmiteiro, o comércio, o mercadinho e tal. Então, essa é uma ação que a gente está fazendo. A gente já chegou perto de... A gente já beneficiou quase 3 mil pessoas e a gente quer beneficiar até em torno de 20 mil pessoas até maio. Estamos trabalhando duro aqui para isso. Não vai resolver todos os problemas do mundo, mas se cada pessoa fizer a sua parte e conseguir, né, se envolver em algo parecido, a gente vai sim minimizar os danos dos impactos que a Covid vem gerando. Aí a gente também se envolveu com o Supera Fortaleza, o Somos Um se uniu com a Prefeitura de Fortaleza, de novo aquela mandala. Aí a organização é do Somos Um e da Prefeitura. A Prefeitura, a gente, por exemplo, organiza todo o contato com as ONGs e recebe a lista dos beneficiários. A Prefeitura, que conhece os bairros, ela faz a distribuição dos alimentos e material de higiene, e as ONGs recebem isso e ajudam a gente a distribuir, porque imagina a gente entregar de porta em porta. Então, a ONG, ela entrega para os beneficiários dela, né? E aí a gente está conseguindo, a gente já conseguiu
distribuir mais de 8 mil cestas básicas, e agora, como a gente tem parceria com o pessoal de comunicação, Sistema Vesmares, e a Bolero, e a Rock, a gente fez sábado passado um dia inteiro na TV Diário, que é aqui em Fortaleza, de 8 da manhã às 10 da noite, de arrecadação, e a gente arrecadou 35 toneladas de alimentos, e também vamos distribuir agora esses dias com essas famílias, né? E aí a gente também tem um link do Quicante, porque quem não quiser doar cesta e quiser doar dinheiro, a partir de R$10, vai lá no Quicante, clica, doa, e esse dinheiro vai se incorporar nesse projeto de distribuição de renda do Somos Um com o Banco Palmas, né? A gente vai pegar algumas pessoas e vai usar esse dinheiro para isso também. Então, é todo mundo junto e misturado mesmo, gerando impacto. Fora isso, a gente tem um grupo chamado Salvando Vidas, e eu, o Chiquinho, o Ricardo, presidente da FIEC, o Assis, da CDL, o Edson, meu marido, a gente se reuniu e juntou um grupo de empresários, e a gente conseguiu, até o momento, doação de R$12 milhões, e a gente está junto comprando respiradores e EPIs para o poder público, né, para os hospitais, isso que a Tainá está falando. A gente já conseguiu algumas coisas bem importantes, né, respiradores que já estão instalados, EPIs que já foram entregues, e a outra frente agora, com toda essa dificuldade também de produção, porque está escasso no mundo inteiro, né, vocês todos devem estar sentindo a mesma coisa nos seus estados, a gente também está convidando indústrias para poder mudar o que se você produz blusa, agora você vai produzir avental para o médico. Se você produz, a Smalltech, por exemplo, está produzindo, junto com o Senai, aqueles óculos que tem a proteção aqui, né, do acetato. Então, a gente está fazendo também essa economia girar no estado. A água de coco, por exemplo, de biquíni, está produzindo máscaras, vai produzir milhões de máscaras, já entregou, sei lá, milhares de máscaras, mais de 200 mil máscaras, né? E a gente está convidando essas indústrias para poder a gente fazer a economia girar, ter o produto aqui e doar para o poder público. Isso é um apoio também que a gente está fazendo. E a gente, essa semana, lançou o desafio Retoma Ceará. Estou aqui, eu fui me arrumar 15 minutos antes disso aqui, porque o desafio tá bombando. A gente teve live hoje, enfim. E aí, com essa ideia do Banco Palmas, né, a gente pensou assim, gente, é uma ideia que a gente, em 5 dias, estava com ela rodando. E quem tem ideias talvez melhores do que essa, que gera mais impacto e não consegue fazer essa ideia rodar? Vamos ouvir essas pessoas, sabe? Vamos convidar. E a gente convidou a população para trazer ideias de como, assim, desafio Retoma Ceará, fazendo uma nova economia girar. Como é que a gente vai fazer essa nova economia mais justa e equilibrada acontecer nesse momento e fazer isso girar nos bairros, no microcrédito, nos pequenos negócios, né? Enfim. E aí, a gente está agora nessa maratona, e a gente queria 300 pessoas, foram 435 inscritos, foi mais do que a gente imaginava. A gente está com 70 equipes, e essas equipes vão apresentar os projetos, a gente vai fazer um filtro, vamos escolher as 10 que vão fazer pitch, e aí a gente vai ter, por exemplo, o Elcio do governo, o Samuel da prefeitura, a Tainá, jurada também, o Joaquim do Banco Palmas e o Edson vão escolher 3 ideias que sejam aplicáveis de forma rápida, ágil, sem muita burocracia e que gerem impacto, para que a gente faça isso junto com o poder público ou privado, dependendo da ideia, né, e torne essa ideia real. Essa é outra frente que o Somos Um está fazendo. E a última agora, que eu tô chegando nela, vocês devem conhecer a União BR, que o Edu Mofarrege também está no União BR, né? E aí eu fui convidada para capitanear aqui a União Ceará. Mais uma coisa, né? E aí a gente começou, entrou no grupo, e o objetivo é que a gente possa trazer, Emília, arrecadações, doações nacionais para o Ceará, né? Eles detectaram assim, para o Sul, o Sudeste tem mais doadores e menos necessidade. Tem necessidade também, mas bem menos do que o Nordeste. E no Nordeste tem menos doadores e mais necessidade. Então, a gente está precisando fazer essa ponte, né? E aí, agora, a gente tem União Ceará, que é para fazer essa ponte com doações de vocês aí, de São Paulo, que queiram mandar aqui para o Ceará. Então, é isso. A gente está aqui trabalhando arduamente. Eu, na verdade, estou trabalhando mais do que antes, estou ficando menos com os meus filhos, menos tempo para ler livro, dormindo menos, né? Mas, em tempos de guerra, é assim, o meu avô dizia, eu quero ver general bom é na guerra. No quartel, tá muito fácil.
Vamos botar ele na guerra para ver o que acontece. Então, a gente está... E eu me sinto muito conectada, vem uma energia não sei da onde, porque eu trabalho estudo, mas consigo praticar minha yoga, consigo... Eu me sinto bem um instrumento de Deus mesmo, sabe? Assim, de que a força está vindo, o que é necessário, as intuições estão vindo e a gente está conseguindo agir rápido. Eu chamo isso de fluxo divino, que é quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente gasta pouca energia e consegue mais impacto. Notícia. Gente, vamos lá, vamos começar as perguntas. Acho que a primeira pergunta é do Diogo. Diogão, você está aí? Estou aqui, sim. Abre sua câmera, então. Isso. Pode fazer sua pergunta para as meninas, por favor. Bom, primeiro, parabéns aí pela ação de todas. Muito bom falar com mulheres, inclusive cearenses. Eu tenho família no Ceará, me formei na Unifor. Morei 10 anos aí. Na verdade, Tiziana respondeu minha pergunta, que seria como fazer. Porque assim, a gente vai ter que fazer diferente, a gente vai ter que agir. A Tiziana falou aí 20 coisas que eles já estão fazendo. Ok. Mas aí veio uma segunda pergunta. Como perpetuar isso? Porque a crise vai passar. Isso é fato, é a única certeza que nós temos. Mas como perpetuar essas ações, que não serão essas pontuais de doação de dinheiro, de dar o peixe. Mas como embutir na mente do empresariado, principalmente os mais old schools, talvez, que, cara, esse tipo de ação, ou ações como essas, precisarão ser contínuas. Posso responder? Então? Sim. Obrigado. Diogo, que bom que você estudou na Unifor, então você sabe o que eu estou falando. Sim. É o seguinte, ontem eu participei de uma outra live e essa pergunta veio, né? Essa coisa do novo normal, como é que a gente vai voltar e o que é que precisa ser feito. E a minha resposta foi assim, ó. Quando eu digo que se a gente não fizer por consciência, vai fazer por sobrevivência, é porque o corona veio o vírus e está obrigando a gente a fazer coisas que naturalmente a gente deveria fazer, mas que não fez, e agora a gente vai precisar fazer de qualquer jeito. Eu vou te dar um exemplo mais objetivo. Se tem uma empresa que não está olhando para o cuidado dos seus funcionários e que não está preocupada com eles, mesmo que seja porque ela vai precisar da força de trabalho dele, ela vai precisar se preocupar com ele. Entende o que eu digo? E aí, a minha esperança e o meu desejo nesse momento é que essa experiência por obrigação comece a entrar fluidamente nas organizações e na consciência dos líderes, sabe? Então, é assim, eu tenho uma empresa que eu não cuido muito bem dos meus funcionários, que eu não estou muito preocupado com isso e tal, e que agora eu vou precisar deles para produzir. E eu vou precisar cuidar deles, nem que seja minimamente, sabe? Me preocupar com a imunidade deles, dar álcool gel para todo mundo, dar máscara para todo mundo, deixar eles separados, mandar um transporte buscar eles em casa, coisas que a gente está sendo obrigado a fazer. Mas isso vai dando uma bicadinha de cuidado com o outro, sabe? De olhar para o outro, né? A gente está sendo obrigado a fazer isso, sabe? E assim, a gente está sendo chamado também para repensar no modelo de negócio. E eu disse também ontem que eu acredito, tá? Que as pessoas que estão apegadas ao modelo tradicional, o que nos trouxe até aqui, que é o que a gente está falando, né? Elas vão provavelmente, elas vão sofrer mais e vão demorar mais a sair da crise. Aquele empresário, empreendedor, que captar a mensagem mais rápido, se reorganizar, pensar diferente, pensar fora da caixa, não é nem fora, como a minha amiga Adriana fala, é sem caixa, entendeu? E olhar com empatia, solidariedade, além do seu próprio umbigo, além do indicador de lucro, né? Não dá mais para a gente ter só o indicador de lucro para tomar uma decisão, entende? E o Covid vem mostrar isso para a gente também, né? Então, o que eu sinto, essa mudança, esse novo que vai vir, é que tudo que a gente está sendo obrigado a fazer agora, por uma questão de sobrevivência mesmo, ele vire o novo normal, né? É isso. Não sei se as meninas têm algo a acrescentar,
mas é isso que eu sinto e que desejo. E sinto de verdade que essa é a mudança que a gente vai precisar fazer, que é o aprendizado, é o papel que essa Covid veio, né? É convidar os seres humanos a serem humanos. Ponto. Terminei com essa. Obrigado. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Conde. O Rodrigo fez uma lá comigo, um engenheiro. Marina, acho que ele queria mais uma dúvida, né? O Generation Pledge é mais direcionado ao investimento em impacto, em vários níveis, conforme a sua matriz, e não para a filantropia. Acho que tirar essa dúvida dele. Tá. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. A gente não trabalha exclusivamente com investimento em impacto, a gente trabalha no que a gente chama de meta-impacto. Então, como que você cria um olhar que é uma lente de impacto para tudo que você faz, e como que você aplica essa lente para o que a gente denomina de um portfólio completo. Aí o portfólio completo tem investimento financeiro, tem a parte de filantropia, mas a nossa tese é de que se você consegue entender impacto dessa forma, que é uma lente de olhar para o mundo, você consegue com muito mais facilidade alocar em cada um dos tipos de capital. Então, investimento financeiro, filantropia, o teu papel como acionista. Então, a gente está olhando para todos os recursos disponíveis. Obrigado, Marina. Tainá, com certeza, acho que todos os países do mundo estão aproveitando para criar formas de ter mais dados das suas populações. Será que a gente está atrasado aqui no Brasil um pouquinho? Acho que a certidão de nascimento com CPF é um grande feito que a gente teve no Brasil, mas será que o governo quer aproveitar esse momento de pandemia? E, cara, a gente precisa saber todos os brasileiros quem são, como o Globo Repórter, né? O que são, onde comem, como bebem, o que fazem, né? Acho que você poderia trazer a gente um pouco nisso. Acho que hoje seria mais fácil pelo lado do privado, com certeza, se unir, porque o governo ainda, o senso de urgência ainda está engatinhando um pouco mais, né? E no privado a gente consegue andar um pouco mais rápido, porque requer uma certa urgência. Você vê modelos como a própria Índia, né, que você teve a parte de digitalização, veio com voluntariado, né, bilhões de voluntariados, né, e hoje a gente tem, né, quando você tem a identidade única e digital, né, seja ela por reconhecimento, né, facial, íris, ou enfim, a própria digital, né, quando você tem isso unificado, na Índia, por exemplo, você consegue dar o crédito em 4 minutos, né, um microcrédito para as pessoas, porque você tem esse envolvimento. Na China, com o WeChat e com os outros mecanismos que eles têm, eles conseguem também, né, cruzar os dados, porque eles têm esse controle dos dados de saúde e dos dados socioeconômicos, porque a maioria das empresas lá são estatais, né, então tem o Estado fortemente envolvido. Aqui, né, por exemplo, o sistema de saúde daqui de Brasília são 7 softwares diferentes, então eles não conversam entre si, só aqui em Brasília. Então, você imagina no Brasil inteiro, então, tanto de informações que a gente precisa, a gente vai ter que se unir, né, de forma privada mesmo, para fazer essa parte voluntariada, né, para ter acesso a esses dados, né, o que a gente propõe primeiro é vir de forma anônima, né, para não ter nenhum risco, para a pessoa, né, conseguir construir essa confiança, para depois, primeiro a gente entender onde estão os pontos focais, porque mesmo você contribuindo e compartilhando um dado de forma anônima, a gente consegue, né, entender pelo menos onde é que é a região que a gente pode ajudar e que está precisando, né, dos EPIs nesse exato momento, né, e construir, né, projetos e iniciativas com dados mais tangíveis dessa forma, e depois caminhar para um processo, né, onde você construa, né, uma identidade, o que a gente chama de identidade autogovernada, né, Self-Sovereign ID, que é um modelo de identificação onde você tem o domínio sobre os seus dados, né, o domínio sobre a sua privacidade, para garantir que isso não vai ser vendido, que isso não vai ser utilizado, né, para nenhum outro fim que não seja, né, aqueles com o qual você concordou.
Então, para isso acontecer, né, eu com certeza vejo que a gente vai ter que se unir, mesmo de forma privada. Né? Eu posso mostrar, né, um pouquinho do... Esse aqui é o... Tá dando para ver? Esse aqui é o Desviralize, né, agora. Então, a gente teve uma série de voluntários, né, mais de 5.000 pessoas em 3 dias já preencheram, né, o questionário aqui, né, de forma anônima. Então, a gente vê a partir disso aqui, a gente já vai conseguir, semana que vem, né, já dar, né, os dados para uma doação que está vindo de material de EPI, né, no estado de São Paulo, né, e aqui no Goiás também. Então, a gente vai conseguir direcionar a partir dos profissionais de saúde, né, que já contribuíram e falaram que tem ou não, mesmo de forma, né, anônima. Então, assim, a gente vê que são ferramentas como essa, né, e com outras, a gente colaborando de forma conjunta, dando essa segurança, né, para o cidadão, né, compartilhar e de que aquilo vai ser utilizado de forma correta, que a gente vai conseguir realmente construir, né, em conjunto iniciativas de médio e longo prazo, né, não só para sair da crise e sobreviver pós o Covid, né, mas para a gente também construir o que a Tice também fala muito, né, dessa nova economia, né, o que vai ser a gente repensar, né, como a gente interage, né, como são os nossos relacionamentos, né, como, né, são não só com, né, os empresários que têm, né, não é só um empregado, é um ser humano, né, como é que a gente vai contribuir, né, individualmente para cada vida, né, como a empresa vai contribuir numa comunidade, numa sociedade, né, e como todos em conjunto a gente consegue, né, dar a nossa sementinha, dar a nossa participação, né, para que todo mundo se una e a gente tenha novas até ferramentas de governança de forma colaborativa também, coisas maravilhosas que podem surgir, né, trazer mais dessa cooperação e dessa participação ativa da sociedade, né, nos instrumentos de decisão para a gente tornar, né, a mandala da Tice, né, governo, privado, empresas, todo mundo junto, em conjunto a gente tem mais força para sair dessa logo. Obrigado, Renato. Tice, eu vou furar uns minutinhos, gente, mas Tice, tem uma última pergunta aqui do Bernardo Bonjean. O que falta, na sua opinião, para os bancos lançarem e distribuírem fundos de impacto? Se a Marina puder comentar também, acho que... Primeiro, responde, mas depois eu... Quer começar, Tice? Posso começar, você? Sei. Vai lá. Eu tenho refletido muito sobre o papel dos bancos nesse momento, né? Aí, todo o meu questionamento que eu faço dessa desigualdade, do capitalismo, o mercado financeiro vem assim, muito sinal vermelho nele, sabe? Então, eu vejo que existe uma responsabilidade dos bancos. Nos últimos anos, se você for ver no privado e no público, os maiores lucros foram dos bancos, né? E aí, como é que esse banco vai gerar impacto? Como é que esse banco vai contribuir? É claro que a gente já tem alguns fazendo, muitos estatais, né? Mas ainda, por mais que tenha algumas coisas sendo feitas, na minha opinião, humilde opinião, ainda é muito pouco para o poder que os bancos têm para gerar impacto, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, uma ação dessa que a gente está fazendo aqui pelo Somos Um, minimamente, com recurso pequeno, enfim, de forma caseira mesmo, né? Mas está ajudando famílias. Imagina isso sendo capitaneado por um banco, né? Que pudesse ser feito isso de uma forma muito maior, de muito mais impacto, chegando em um número muito maior de pessoas. Então, enfim, eu espero que esse novo normal também entre na lista dos bancos o apoio aos negócios de impacto. Eu sei que alguns já fazem, mas eu ainda acho que é muito, não sei, a Má pode falar mais, mas eu ainda acho que é muito difícil a gente julgar, né? Porque o que é pouco para um pode não ser para outro, mas eu ainda acho que eles tinham potencial para fazer mais, né? A gente pode ver aí como é que a gente pode apoiar os negócios de impacto, tanto com financiamento, a baixos juros, como com apoio e suporte em uma escala assim, enorme de opções em formatos de apoiar. E eu acredito que
tá muito tímido, é o que eu sinto, tá, Bernarda? É muito tímida a atuação dos bancos quando a gente fala em investimento de impacto. E aí, a minha opinião é que essa crise, agora mais do que nunca, eles vão precisar se reinventar e vão precisar aumentar esse investimento. Bernardo, o que eu tenho percebido é que, assim, historicamente, dentro dos bancos, quem trabalha com a parte de impacto são os técnicos que fazem mais a parte de filantropia. E alguns aqui devem ser do mercado financeiro. Esses profissionais não são, normalmente, os mais competentes, vamos dizer, dos bancos. Então, eu acho que tem uma parte que é bem importante de treinamento dos executivos dos bancos que estão olhando para a parte de impacto. Então, isso é uma primeira parte da resposta. Se você for conversar com os Wealth Advisors ou então com os gestores dos fundos de impacto, muitas vezes tem um despreparo técnico que é importante. Então, essa é uma primeira resposta. E a segunda, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer a partir do Generation Pledge, a gente está desenvolvendo agora um mecanismo financeiro que força uma conversa entre o dono do recurso e o analista, ou o gestor, o banqueiro. Então, a gente está conversando para conseguir chegar em um ponto onde eles vão desenvolver uma solução, porque tem o apetite do lado de cá. Então, a gente tem feito conversas de uma forma mais orientada para desenvolvimento de produtos, e eu estou gostando muito de trabalhar dessa forma. Se eu puder também acrescentar, porque falando como um chapeuzinho da fintech agora, moeda, né, acho que os bancos dão espaço para as fintechs, né, agora a gente já nasceu por esse desafio, né, a gente teve o primeiro capital, minha intenção não era montar uma fintech, era justamente, né, arranjar um banco que fosse menos explorador. Eu não achei, né, para a gente emprestar o nosso próprio capital, né, o povo queria cobrar 6% para fazer impacto. Eu falei, não tem sentido nenhum esse negócio aqui, eu não vai me cobrar para a gente o nosso próprio recurso. A gente montou a fintech justamente para falar, não tem que ter TED, DOC, assim, essas taxas, essas pequenas taxas no interior são muito altas, né, para um banco normal, para um banco convencional tratar, né, do dinheiro. E a gente foi o primeiro, né, que lançou também a iniciativa, né, de ter um cartão que gera impacto, né, então a pessoa gasta no nosso cartão, né, e tem os pontos de impacto para investir, né, nos projetos de impacto. Então, assim, plantando as sementinhas, né, mas acho que agora também o pessoal vai repensar e as fintechs vão entrar mais nesse âmbito do impacto para colaborar, porque num modelo de banco com, né, burocracia e aquelas estruturas antigas, né, eles estão com aquele pensamento antigo ainda, uma fintech, né, tudo digital, para rodar, é menos custo, né, menos trabalho. Então, quanto mais as fintechs também, né, se envolverem nesse caminho e proporcionando mais soluções, né, de impacto, para democratizar mesmo, para você não ter só lá investimento CDB, CDI, Tesouro Nacional, também poder investir na Dona Divina, né, no artesanias, né, e poder abrir, criar esses instrumentos financeiros, né. Você vê na África, e em outros países, na Europa, você tem green bonds, você tem uma série de instrumentos financeiros no mercado de capitais que estão bem mais avançados do que aqui no Brasil. Então, aqui já tem o Lab de Inovação, né, o pessoal está começando a caminhar, né, para botar esses instrumentos na mão de quem, né, pode decidir e falar, não, eu vou investir, né, num projeto que pode dar o retorno, né, e o capital, né, também um pouco menos do que um CDI, um CDB, mas tem a questão do impacto. Então, é também, né, em conjunto, proporcionar que esses ativos mais humanizados também existam, né, para as pessoas, né, poderem investir. Meninas, muito obrigado. Queria agradecer Marina Pfeffer, Tainá Reis e Tiziana Rolim. Foi uma aula que vocês deram aqui para gente. Quem não ficou incomodado, agora é a hora, fique incomodado. Né? Acho que vá atrás, tem bastante para aprender. Queria agradecer a Emília pela parceria, pela ajuda, por ter fomentado a ideia. Já quero deixar aqui no ar para, passado a pandemia, a gente podendo se reencontrar, a gente, de repente, fazer um evento físico,
eu acho que tem muito valor. Com certeza, acho que, por mais que a gente está toda, a transformação digital chegou na vida de todos, né? Todo mundo tinha algum problema de transformação digital, agora finalmente está tendo que se transformar, né? Então, eu queria, de repente, para o final do ano, a gente talvez levar essa conversa para o físico, acho que seria muito importante, bacana, mas queria agradecer vocês, foi um prazer, 1h40 já que a gente está aqui. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está na live. Obrigado, Emília. Obrigado, Luciana. Obrigado, Tainá. Obrigado, Marina. E obrigada, por tudo. Gente, vai dar certo. Esse é meu mantra atual. Vai doer um pouquinho, mas todos nós vamos sair do outro lado. Obrigado, gente. Rafa, posso começar? Só a última coisa. Você que está nos ouvindo, qual o seu talento que você pode doar nesse momento para minimizar os danos dessa crise? Essa reflexão final. Obrigado, Luciana. Parabéns, muito obrigada. Parabéns, Rafa. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.